Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. E a você que nos assiste, seja muito bem-vindo. O nosso programa ele é sempre semanal e você também pode assistir no canal do YouTube da Igreja e também pelo canal 126 da TVRO da Embratel e ainda pelo canal 85 da Sky Livre. E no programa de hoje, iremos falar sobre um tema que envolve as gestantes. Vamos falar sobre diabetes gestacional. E para nos ajudar a entender esse tema, irei conversar com a ginecologista obstetra, doutora Luana. Seja muito bem-vinda, doutora Luana. Obrigada, paz do Senhor Jesus, Bruna. A paz do Senhor a todos que nos ouvem e nos assistem agora. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos abordar esse tema que é predominantemente do universo feminino, né? Vai ser muito bom poder compartilhar um pouquinho da experiência com vocês. Doutora, então conta pra gente, né, a sua área de formação. Eu sou médica, eu fiz ginecologia e obstetrícia na UFES e também fiz uma segunda residência médica em mastologia também pela UFES. Então, eu costumo dizer que eu cuido da saúde da mulher de forma integral. Verdade. Doutora Luana, para a gente iniciar, né, aqui o nosso tema, é importante dizer que a gestação em si, ela tem muitas situações que precisam de cuidados, né? E é necessário fazer o pré-natal, o acompanhamento ali com o ginecologista obstetra, existem ultrassons que são feitas, né, durante todo o período gestacional. É um período ali todo dedicado, né, para a formação de uma nova vida. E isso envolve não só os profissionais médicos, mas também envolve, né, a nossa parte, né, que é a nutricional, que está ligada com a alimentação. Então, a gente tendo base, né, que existem algumas situações que a gestante pode ter ali durante a gestação, uma delas é a diabetes gestacional. Mas o que seria isso, doutora? Bom, a diabetes gestacional é uma condição metabólica que acontece, né, na gravidez, onde nós temos um excesso de glicose na corrente sanguínea. E esse excesso de glicose, ele é ocasionado por um aumento da resistência à insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e ela tem a função de carregar a glicose sanguínea e jogar essa glicose para dentro da célula para ser usada como forma de energia, né? E quando nós temos, explicando um pouquinho melhor, a placenta é um órgão que nutre o bebê, né? Uma determinada fase da gravidez, nós temos a produção de alguns hormônios chamados contra-insulínicos. E aí esses hormônios, eles vão agir aumentando essa resistência à insulina. O que eles vão fazer? Eles vão dificultar essa ação da insulina, tirando a glicose do sangue e levando para dentro da célula. Isso vai fazer com que a gente tenha um ambiente de hiperglicemia, um excesso de glicose no sangue que pode causar repercussões tanto para a mãe quanto para o feto. E quais são os sintomas que a gestante tem, né? E é comum isso? Na maioria das vezes é totalmente assintomático, tá? A gente, assim, praticamente não vê gestantes com manifestações clínicas do diabetes gestacional. A gente geralmente analisa através de exames laboratoriais mesmo, né? Quando a gestante vai na consulta, nós solicitamos uma bateria de exames ali na primeira consulta de pré-natal. E dentro dessa bateria de exames tem a glicemia de jejum, onde essa gestante faz de 8 a 12 horas de jejum e através desse resultado é que nós temos o diagnóstico se a paciente tem ou não diabetes gestacional. Mas em raras situações ela pode apresentar um pouquinho de boca seca, um aumento da vontade de tomar mais água, né? Ou então ela urina com mais frequência, pode ser propensa a ter infecções urinárias de repetição, mas assim, na maioria dos casos ela não vai apresentar nenhum sintoma e a gente só vai saber através de exames laboratoriais mesmo. E assim, é muito comum. É a nossa rotina, dia a dia de consultório, tem bastante gestante com diabetes, chegando a 16, 18% de prevalência. É bastante, né? Bastante. E como as mulheres podem saber se elas estão com a diabetes gestacional? Como eu falei, a gente consegue o diagnóstico através da dosagem, né, os exames laboratoriais. Então, a gente faz essa dosagem da glicose no sangue, que é feita no primeiro trimestre da gestação. E aí, se tiver normal, ou seja, abaixo de 92,
que é o nosso valor de referência. Aí a gente vai repetir esse exame lá entre 24 e 28 semanas, que é onde a gente tem a maior produção daqueles hormônios contra-insulínicos que eu falei lá no início. Então, onde a gente tem esse boom desses hormônios, dessa produção desses hormônios contra-insulínicos, é onde a gente faz o exame chamado curva glicêmica, é a famosa curva glicêmica, ou então aquele teste do suquinho doce, né? Tão temido por algumas pacientes. Então, a gente faz basicamente no primeiro rastreamento do primeiro trimestre do pré-natal, e se tiver normal, a gente repete entre 24 e 28 semanas, onde a paciente é levada para fazer uma glicemia de jejum, depois ela toma um suquinho doce, né? Então a gente consegue, através desse exame, né, que é o TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose, saber como que está a glicemia da paciente naquele momento, sem a sobrecarga e com a sobrecarga de glicose. E é através desse exame que a gente tem o diagnóstico de diabetes. E como a paciente pode adquirir? A gente tem o que a gente chama de alguns fatores de risco, né? Existem alguns fatores de risco, como, por exemplo, um ganho excessivo de peso na gravidez, uma paciente que é extremamente sedentária, que não pratica nenhuma atividade física, aquela que já vem com um IMC elevado, pacientes com idade maior do que 35 anos que estão engravidando também, e aquelas com histórico familiar de diabetes na família, mãe, pai, irmãos que são diabéticos têm uma maior propensão. E existe algum caso que precisa medicar? A maioria dos casos a gente não precisa lançar mão de nenhuma medicação. A gente consegue controlar mais de 90% dos casos com dieta e atividade física, né? Nosso pacotinho de tratamento ali. E a gente precisa que essa gestante faça o que a gente chama de perfil glicêmico, que é uma tabelinha onde ela vai anotar ali todos os dias a glicemia de jejum e 1 hora após as refeições principais, glicemia. E aí, quando ela faz aquela tabela, a gente analisa e aí, se ela tiver 30% ou mais daquelas glicemias alteradas, aí sim a gente tem que iniciar a insulina como tratamento medicamentoso. Mas assim, na maioria dos casos a gente consegue controlar muito bem, só com dieta e atividade física geralmente é o suficiente. E aí entra o acompanhamento nutricional, né, como parte importante desse processo. A gente não pode abrir mão de um bom acompanhamento nutricional. É verdade. Agora, doutora, eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que é uma preocupação, né, de todas as mães, que é com o bebê, né? Aí a diabetes gestacional pode afetar a criança de alguma forma? Como que seria? Pode sim, se ela não for bem controlada, né? Ela tem algumas repercussões, tanto sutis quanto repercussões mais graves. O que a gente mais vê hoje, sim, na prática clínica é a polidramia, que seria o excesso de líquido amniótico, né? Um aumento de líquido amniótico, um ganho de peso excessivo no bebê, né? Aquele bebê que quando a gente vai fazer ultrassom, ele tem um peso grande, né? Um peso ali próximo do percentil 90 e uma circunferência abdominal também elevada. Então, com esses sinais, a gente consegue perceber se aquela diabetes está compensada ou não. Então, são as repercussões mais clássicas, mas a diabetes gestacional também pode gerar repercussões sérias, como malformações cardíacas e até óbito fetal. Então, assim, é uma doença que ela é muito comum, muito prevalente, a gente tem como tratar, né? E o bom é isso, a gente consegue tratar com dieta e atividade física na maioria dos casos, para evitar complicações graves, como essas que eu citei. É verdade, a gente precisa se cuidar, né? E se a gestante desenvolver, o que ela precisa fazer? Bom, como eu já falei, a base do tratamento mesmo vai ser com dieta e atividade física. Então, assim, o acompanhamento nutricional ele é fundamental. Toda vez que eu estou diante de uma paciente que eu dou o diagnóstico de diabetes, eu sempre falo com ela, olha, você precisa procurar uma nutricionista para ontem. O ideal, na verdade, é toda gestante fazer o acompanhamento nutricional sempre, né? Acompanhamento nutricional nunca é demais. Mas, sendo a base do tratamento a dieta e a atividade física, ter um bom nutricionista acompanhando e um educador físico também é importante, né? Além disso, essa gestante ela precisa ter em mente a importância de se fazer aquele perfil glicêmico, porque é através dele e da ultrassom que a gente vai poder saber
como é que tá ali aquela glicose, se realmente está ficando muito descompensado ou se está dando para a gente segurar ali com medidas não farmacológicas, mas a base do tratamento é essa. E para a gente finalizar, qual seria a orientação que a doutora pode deixar, né, para as gestantes que estão nos assistindo? Isso é uma pergunta muito boa, porque assim, o que eu queria deixar claro, gente, é que se você que está planejando uma gravidez, você está pensando em engravidar, a primeira coisa que você tem que fazer é marcar uma consulta com o obstetra pré-concepcional, a consulta antes de engravidar mesmo, para que a gente consiga conversar com você, fazer uma anamnese detalhada, saber se você tem algum fator de risco para desenvolver algumas doenças mais comuns, né, do pré-natal, como diabetes gestacional, né, que hoje a gente está falando. Se você tiver um IMC elevado, a gente fazer medidas nutricionais, controlar seu sedentarismo. Se você tiver alguma doença crônica, a gente encaminhar você para um especialista, a gente colocar você com uma suplementação adequada, com tudo certinho, para que você já engravide com a saúde em dia, né? Vamos dizer assim. Em segundo plano, para você buscar sempre estar em movimento, né? A atividade física é fundamental, acompanhamento nutricional também, e procurar profissionais qualificados e atualizados que vão saber cuidar de você e das intercorrências que podem acontecer ao longo do pré-natal. É importante salientar também que as mulheres que tiverem diagnóstico de diabetes, elas têm maior risco de progredir para o diabetes tipo 2, e os seus filhos também, pois segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, neste caso tem maior chance de ficarem obesos ou com diabetes ao longo da vida. Então é preciso se cuidar, pois Deus nos presenteou, com nós mulheres, com o dom de gerar. Isso é maravilhoso. E desde o ventre nós já alimentamos nossos pequenos e criamos já hábitos neles, né? Então na palavra nós temos muitos exemplos de mães e servas que oraram muito ao Senhor para ter oportunidade de gerar. Ana é um exemplo muito, muito forte, né? Nos nossos corações. E lá em 1 Samuel 1:27 vai nos dizer, né, que ela expressa a felicidade dela por ter gerado um filho. O texto nos diz: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Queridos, que nós possamos amar a bênção de gerar, que é um presente tão precioso que Deus nos deu, para amar e cuidar, iniciando com o cuidado na gestação e durante toda a vida. Eu quero, agradecer a participação da doutora Luana. Te agradeço por ter aceitado o convite e já está convidada para voltar de novo. Eu que agradeço, Bruna, mais uma vez o convite, né? Foi muito importante estar aqui abordando esse tema tão relevante, né, para as mulheres nessa fase tão importante da vida, que é a vida reprodutiva, né, que é a gestação. Se Deus quiser, voltarei nas próximas oportunidades. Amém. E este foi mais um programa Nutrição e Saúde. Te aguardo na semana que vem para mais um tema relevante. A todos a paz do Senhor Jesus.